Questão de número 29. Acerca da anulação dos atos administrativos, assinale a opção incorreta. Mais uma questãozinha para a gente rever alguns conceitos, né, e aproveitar a questão para estudar, porque como a alternativa nos pede a incorreta, por óbvio, a gente tem alguns itens que estão corretos, tá? Vamos analisar cada um deles aqui. A letra A fala que a anulação pode ser feita pela administração com base no seu poder de autotutela sobre os seus próprios atos. Com certeza, né, pessoal? A gente já falou desse princípio aqui, ó, da autotutela, né? Autotutela, que anula a administração, ela pode duas coisas, ou anular um ato, certo? Ou revogar um ato, tá? Com base nesse princípio. Eu anulo um ato ilegal, né? E eu revogo um ato inconveniente ou inoportuno, né? Por questões de mérito administrativo, tá ok? Então, esse item aqui, letra A, com certeza está correto. Está falando da anulação, né? Não fala aqui necessariamente de um ato ilegal, mas a gente sabe que a anulação é de um ato ilegal, um ato que esteja contrário à lei, tá bom? A anulação pode também ser feita pelo Poder Judiciário mediante provocação dos interessados. Também, pessoal, né? Um exemplo muito comum aí é questões de concurso. A questão de concurso ali, quando a gente erra uma questão ali, uma questão que tem alguns problemas que a gente chama, né, de problemas teratológicos, né? Porque quando a gente estuda a autotutela e a discricionariedade da administração em fazer uma questão no concurso, por exemplo, né, o Poder Judiciário não pode atingir a discricionariedade, tá? Isso é um pouquinho mais aprofundado, não vou entrar muito nesse mérito, né? Mas dentro dessa questão da análise de concursos públicos, o Judiciário só vai anular a questão que for ilegal, tiver um flagrante ilegalidade. Então, eles falam questões teratológicas, né? Erro grosseiro, são hipóteses aí da anulação de concurso. Mas, por óbvio, né, a gente sabe que o Poder Judiciário só vai fazer isso se provocado. Então, está correto. Então, a anulação também pode ser dada pelo Poder Judiciário, caso a administração não anule seu ato, vai para o Judiciário lá e pede uma anulação, tá bom? Como, né, a desconformidade com a lei atinge o ato e as suas origens, a anulação produz efeitos retroativos à data em que foi emitido o ato. Isso aqui é importante, pessoal, porque ela nos traz a percepção de efeitos do ato administrativo. Quando a gente tem uma anulação de um ato administrativo, a gente pode ter um efeito retroativo ou dali para frente, né? É o que a gente chama no direito duas coisas, ó, e o efeito ex tunc, certo? E o ex nunc, tá? Ex nunc. Para mim, né, eu tenho um macetezinho com o efeito ex nunc, né? Como é que eu vou diferenciar um para o outro? O ex nunc tem o N de não, tá? Significa que não retroage, tá? Eu massifiquei assim, nunca mais esqueci, tá? O ex nunc não retroage, por sua vez, o ex tunc, ele retroage. Então, quando eu tenho dizer que a desconformidade com a lei, ela atinge o ato na sua origem, então, desde que o ato foi praticado lá na origem, né, o ato já era ilegal, tá? Então, nesse caso, ele vai trazer efeitos retroativos lá no início para desfazer todo aquele ato. Um exemplo comum, né? Um exemplo comum não, mas um exemplo que eu posso dar para vocês, a anulação de um PAD, a anulação de um conselho de disciplina, né? Se aquele PAD, aquele conselho de disciplina foi instaurado de uma forma irregular, inconsistente, vai ter que anular todo aquele procedimento e vai ter que fazer um novo. Tá? Pode fazer um novo, mas anula todo aquele outro lá que ele não vai ter mais validade. Por isso que ele tem efeitos retroativos, o efeito ex tunc, a data em que o ato foi emitido, tá bom? Está correto. Letra D, né? Anulação é o desenvolvimento do ato por razões de legalidade? Claro que não, né? A gente sabe que por razões de ilegalidade, né, pessoal? Não é por razões de legalidade. Então, muito tranquilo aqui, daria para acertar essa questão, mesmo que não soubesse os demais itens, certo? E a letra E diz que a anulação do ato administrativo, quando afeta interesses ou direitos de terceiros, deve ser precedida de contraditório, né, pessoal? Eu quero anular um ato que concedeu, por exemplo, algum direito, né, alguma concessão, um terreno, uma construção, ou até mesmo um ato que liberou ali uma empresa ou um comércio para instalar um restaurante, por exemplo, né? Então eu quero anular aquele ato foi legal, né? Nesse caso vai afetar o interesse e o direito dessa terceira pessoa, desse comércio, desse empresário, e por sua vez ela tem que ser precedida sim de contraditório, tá? A gente tem na nossa apostila aqui, de forma bem sucinta, a questão das nulidades, né? E a gente fala das nulidades absolutas e das nulidades relativas do ato
administrativo, tá? O que que a gente precisa ter em mente? Quando que o ato ele vai ser nulo, de forma absoluta, um ato, né? Ou quando ele vai ser anulável, tá? Isso aqui é um pouco diferente da anulação e revogação, tá? Isso aqui é outra questão, isso aqui está dizendo na nulidade do ato, tá? Eu não estou falando que o ato é ilegal, certo? Ou ele é inoportuno e inconveniente. O ato é nulo, no geral, ok? Então, o que que acontece? Quando eu tenho um vício no elemento um objeto, motivo e finalidade, né? A finalidade não foi prevista em lei, o motivo era falso, o objeto também não era aquele objeto que eu queria, não era demissão, era outro objeto. Nesses casos, eu tenho uma nulidade absoluta e o ato administrativo ele precisa sim ser anulado, tá? E a gente tem também ela relativa, em que vise nos elementos competência e forma. Porque a competência, pessoal, desde que não seja uma competência exclusiva, que aí sim eu tenho que anular também, mas se não for uma competência exclusiva, eu consigo convalidar aquele ato. O que é convalidar? É consertar, é arrumar. E a forma também, desde que não seja uma forma prevista em lei, tá? Se o ato foi praticado, por exemplo, de uma forma contrária, eu fiz um PAD, né? Quando na verdade deveria ter feito um conselho de disciplina. Então eu corrijo. Agora, a partir de agora, vai ser um conselho de disciplina, não vai ser mais um PAD, tá? É um vício na forma, tá bom? Então, nesses dois vícios, competência e forma, a nulidade ela é relativa, ou seja, ela é anulável, tá? Eu acho que fala alguma coisa aqui também a respeito dos efeitos, né? Eu tenho alguma coisa nesse sentido aqui na apostila também, ó, quando eu falo da convalidação do ato, ó. A convalidação que eu falei que é consertar aquele ato, né? É suprir defeitos leves, né? Que a gente viu ali, ó, forma e competência, para preservar a eficácia do ato, né, com o fim de garantir, né, efeitos futuros, uma nulidade relativa, um vício sanável, né? E aí eu coloquei efeito ex tunc, retroativo ao momento da expedição. Então ele volta lá para trás, né? E o ex nunc, ele não retroage, tá? Então a forma é ratificação, confirmação, sancionamento são as espécies aí de convalidar um ato administrativo, tá bem? Ó, efeito ex tunc sempre retroativo, tá? A gente tem aqui, pessoal, dentro da a questão do livro do Masa, anulação e invalidação, ó, anulação, invalidação e extinção do ato ilegal, determinada pela administração ou pelo judiciário, com eficácia retroativa ex tunc. Beleza? Então, o gabarito aqui da nossa questão número 29, de fato, é a letra D, porque fala legalidade, quando na verdade é ilegal.